Graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje, continuando Atos 16. Ontem a nossa live foi uma benção. E aí não conseguimos terminar o capítulo. Então hoje nós estamos aqui continuando Atos capítulo 16, um capítulo tremendo. Bem-vindo você que está chegando aí, você que vai assistir depois essa live. Nós estamos na temporada Palavra Revelada, onde eu estou lendo a Bíblia com você. Estamos seguindo um plano de leitura que dura 6 semanas. É uma introdução à leitura bíblica. Quantos aqui, que estão chegando aqui na live, já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Escreve aí, eu já li, tá? Ou eu não li, ok? Não vale aquela coisa assim, não, se eu juntar tudo que eu já li, vai dar a Bíblia toda. Não, esse negócio aí é enrolação, tá? A gente quer medir. Tudo aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue administrar, controlar. Se você não tem noção do que você já viu da Bíblia, já leu da Bíblia, você não vai ter noção do que você já praticou da Bíblia. E aí a coisa fica séria. Então escreve aí. Você que já leu, existem várias formas de ler a Bíblia, certo? E o importante é você nunca parar de ler a Bíblia. Essa temporada Palavra Revelada tem esse objetivo. E é interessante, eu estava passeando aí pela internet, vendo alguns colegas de ministério, e vendo como Deus ele vai alinhando as coisas. Inúmeros ministros do Evangelho estão na mesma corrente, no mesmo fluxo do Espírito Santo, que é ler a Bíblia. Muitos estão a ler a Bíblia em um ano, e isso é maravilhoso, viu? Isso é maravilhoso. Eu estou aqui trazendo para você que já leu ou que ainda não leu, um plano de leitura panorâmico, que te prepara para uma leitura um plano de leitura introdutório que te prepara para um plano de leitura panorâmico. E isso é muito importante, porque a gente compra qualquer livro, a gente abre na primeira página e sai lendo, mas a Bíblia, as pessoas têm dificuldade. Então, eu estou fazendo isso aqui com você, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com o poder de Deus, e eu creio que tem um ditado que fala assim, que quem vai sozinho vai mais longe, vai mais rápido e quem vai junto vai mais longe. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu acredito muito que quem vai junto com pessoas que têm o mesmo propósito vai mais rápido e vai mais longe. Porque existe num dado momento um poder exponencial de crescimento, uma sinergia que impulsiona a gente para o mesmo lugar. Por isso é importante andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Bem-vindo você que está chegando aí para a live de hoje, Café com a P de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bota aí a bandeirinha de onde você está falando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nessa, vamos orar. Ah, Jesus querido, nos derramamos, nos esvaziamos no teu altar, para sermos cheios de ti. Como João Batista disse, o que importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Por isso, Pai, nos apresentamos diante do Senhor. Pai, toma este momento de live, toma a leitura da palavra em tuas mãos, capacita-nos nesse momento, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 16. Alguém escreve aí para mim Atos 16. Eu vou salvar aqui. Amém. A gente já leu ontem e ministramos aqui até o versículo de número 9. Inacreditável, não acredito nisso.
Foi uma bênção. Deus falando, o povo perguntando, né? Até o verso 9. Opa. Aqui. Vamos lá do verso 10. Bom, no verso 9 a gente viu Paulo descendo para Listra, chamando Timóteo e eles sendo impedidos pelo Espírito de anunciar o Evangelho em alguns lugares. E quando eles chegam em Troade, Paulo tem uma visão noturna, onde aparece para ele um homem da Macedônia e diz: desce a Macedônia e ajuda-nos. E então Paulo se prepara imediatamente e vai até lá, né? Verso de número 10, verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali zarpamos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana, e a principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nesta cidade, e então era um sábado. Prepara o coração aí. Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um grupo de pessoas. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher da cidade de Tiatira chamada Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma temente a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração para responder ao que Paulo dizia. Assim que ela e os membros da sua casa foram batizados, ela lhes fez este convite: se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham e fiquem em minha casa. E assim ela insistiu até eles irem. Primeira coisa, gente, nós vemos aqui Paulo e Timóteo, né, e descendo aqui, para pregar o Evangelho. E eles são impedidos pelo Espírito Santo de entrar em alguns lugares. Às vezes, você não está percebendo que o Espírito Santo está fechando algumas portas para deixar só a porta que ele tem para você aberta. Por quê? Porque existem coisas que são do interesse exclusivo de Deus. A pregação do Evangelho é um anúncio global, é uma necessidade, é uma ordem, ide por todo mundo. Mas dentro da grande ordem existe especificidade. Por algum motivo, Deus não queria que Paulo entrasse em determinadas regiões, mas fosse para uma região específica. Então, muitas vezes você não sabe discernir o propósito de Deus, porque você não foi treinado para isso. A religiosidade não ensina isso, ela fala apenas sobre. E aí você tem um caminho que te ajuda a entender isso, que é perceber Deus fechando algumas portas e abrindo outras. E para isso você também precisa entender a diferença entre Deus fechar uma porta ou o inimigo estar amarrando uma situação. Tá? Paulo, ele desce aqui e ele vai para um lugar onde havia ali algumas mulheres trabalhando, né? Lavando roupa ali na beira do rio e tal. E dentre essas mulheres havia essa senhora chamada Lídia, uma pessoa de confiança. O fato da Bíblia citar que ela era vendedora de um tecido púrpura é um tipo de trabalho que requer confiança, uma pessoa que transmite confiança. E aqui me vem algo ao coração e eu quero compartilhar com você. Existem grupos de pessoas a serem alcançadas com a palavra de Deus. Eu costumo definir o planeta em 3 tipos de pessoas quando eu penso em alcançá-las com o Evangelho.
O primeiro tipo é pessoas que nunca ouviram o evangelho. Esse tipo ainda é raro, tá? Existem missões que mapeiam isso e determinam determinadas regiões, etnias, lugares aonde realmente é proibido a pregação do evangelho, ou estão em perseguição, né? E ainda há pessoas, sim, que não ouviram, certo? Quando chega... Bom, mas aí cabe a você também orar e entender se Deus te quer nessa missão. Segundo tipo de pessoas são quem? São aqueles que já ouviram o evangelho. E aí eles estão ou dentro do contexto da comunidade cristã, do povo de Deus, e alguns estão, vamos usar o termo antigo, desviados, e esses desviados tem uns dentro e outros fora da igreja, tá? Respondendo aqui a Carol, que está perguntando, né, como saber se é o inimigo? Vamos fazer uma coisa simples. Quando você está buscando algo de Deus, você não está entendendo a voz de Deus, certo? Com respeito àquilo. Algumas portas se fecham, você tem que sempre se mover por fé, certo? E a primeira atitude que você pode tomar é repreender toda e qualquer atuação do inimigo que esteja atrapalhando o seu caminho. Se você orou, repreendeu e a porta continua fechada, Deus tem um propósito naquilo. E aí, a melhor coisa é você orar pedindo a Deus que fale com você qual o propósito daquela porta ainda estar fechada. Eu costumo dizer que quando Deus não muda uma situação, Ele quer mudar você. E aí a gente tem material para trabalhar, né? Olha só, gente, 3 tipos de pessoas no planeta. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, cristãos, convertidos e desviados, dentro e fora da igreja. Dessa forma, nós vemos aqui o evangelho se expandindo, seja para alcançar pessoas para Jesus, seja para resgatar o perdido, seja para fortalecer aquele que já tem a sua fé em Jesus. Esses 3 tipos de alcance são fundamentais. E você vai se envolver de alguma forma nisso. Você que entregou sua vida para Jesus, você tem que se envolver de alguma forma nisso. Aqui, Paulo estava diante de Lídia, que já era alguém da fé. A Bíblia fala que ela já era temente a Deus, mas que o Senhor lhe abriu o coração para responder ao que Paulo dizia. Acorda! Tem muito cristão que dá a seguinte desculpa. Eu já sou de Jesus. Eu já sou de Jesus. Não, eu já sou do Senhor, sou crente. Tá bom. A questão é, seu coração está aberto para responder? Seu coração está aberto para responder? Tem gente que tem uma fé nominal, tem uma fé porque um dia entregou a sua vida para Jesus. E muitas dessas pessoas estão com o coração fechado para responder ao Evangelho. O Evangelho, queridos, não é somente um anúncio de boas novas. Ele te coloca diante da decisão de transformação de vida. E essa transformação tem que alcançar esses 3 níveis de pessoas. Aí nós vemos que Lídia teve o coração aberto para responder ao que Paulo dizia. Recamai, Xandekai, o quanto tu tens respondido ao meu clamor, diz o Senhor. Namahachu deku. Muitos escutam e não praticam. Derialai achar. Por isso estão vivendo como se soubessem a verdade. Namayai. Mas não a conhecem, pois não a praticam.
Quantos de nós, durante a vida cristã, ou talvez agora na sua vida, você esteja vivendo isso? Um sentimento de frustração, porque você não entende como as coisas funcionam diretamente no mundo espiritual. Você percebe que você acerta. Você percebe que tem hora que, uau, como que eu fiz para as coisas fluírem? Você sabe que em algum momento, ou em vários momentos da vida, você sabe identificar que fluiu. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas não sabem identificar como fluiu, por que fluiu. Se eu te perguntar aqui, você já teve orações respondidas na sua vida? Com certeza a grande maioria vai dizer que sim. Mas e se eu te perguntar assim, como que foi que Deus te respondeu? Não o que ele respondeu, mas como? Talvez você me diga, foi milagre. Tá bom, você definiu de maneira genérica. De maneira genérica. E aí, você está acertando inconscientemente. Por quê? Porque a religião, a religiosidade, não te treinou para esse nível de consciência. Ou você, pela sua interpretação das coisas, através do filtro da tua alma, das tuas dores, recebeu isso de maneira religiosa. Recebeu isso como imposições, como regras, que são totalmente diferentes de princípios. E aí, você não entende. As pessoas têm a tendência de cair para as atitudes religiosas. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo, tá? Uau, que culto maravilhoso foi aquele quando eu fui batizado com o Espírito Santo e senti aquele poder de Deus. Aí eu te pergunto, como? Você não sabe definir o processo que você se rendeu, se entregou, viveu, recebeu. Você sabe que você orou, mas se eu te perguntar qual tipo de oração que Deus responde, pode ser que você não saiba definir. A questão é que a gente acerta durante muitas vezes da vida cristã. Mas se a gente for sair do subjetivo e objetivar, colocando aqui, me diz aí 10 pontos de como Deus age para responder o milagre. Como Deus opera na sua vida para direcionar o seu propósito de vida. A gente vai sentir dificuldade. Por quê? Porque a gente entendeu ou foi ensinado ou aprendeu que é mistério. Mas a vontade de Deus é revelar aquilo que está oculto. Olha o convite do Senhor, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, o Deus que fala que a Ele pertencem as coisas ocultas e as reveladas a nós, é o Deus que convida para a gente buscar e receber dele revelação, entendimento. E aí, quando a gente não entende como a gente saiu de determinada situação, a gente sabe que foi orando, a gente sabe que foi buscando a Deus, mas você não entende o passo a passo do seu processo, sabe o que acontece? Você cai de novo na mesma situação, e aí não sabe como sair de novo daquela situação. Por isso, a tendência é cair na religiosidade. Você fala assim, não, eu sei, não, peraí, eu sei. Eu fui naquele culto, eu ajoelhei sentado à direita, cantaram tal hino, aí o pastor impôs as mãos em mim e Deus operou. Ah, que bom que foi desse jeito. Não significa que vai ser igual. Isso não é o processo. O processo é o que você estava passando, como você estava passando, o que Deus tinha para te ensinar com isso, qual foi o seu nível de arrependimento dentro do processo que te fez a entender as coisas de uma maneira diferente da qual você vinha entendendo. E isso mudou sua atitude e o seu coração. Isso mudou a sua motivação. Isso fez Deus interagir com você. Saber responder essas perguntas, saber definir isso, é o que muda a nossa vida cristã. Não somente falar a respeito sobre, mas o como. Paulo chega aqui e começa a falar
do evangelho para Lídia. Lídia já era temente a Deus, mas ela abriu o coração para responder. São as suas respostas que definem a transformação da sua vida. Então, você tem que se fazer ou receber as perguntas corretas. Você tem que entender, ouvir as suas respostas, porque muitas vezes aquilo que a gente está respondendo não é o que a pergunta está fazendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso não traz pontualidade na vida espiritual. E aí, a gente vive uma vida cristã ali, ó. Sabe, tem um hino antigo que a gente... Tem muito hino antigo, gente, que a gente cantou, que no final das contas ajudou a gente até a um certo ponto, mas depois não ajudou nada, tá? Se você é 880, dá um desconto para mim. Eu sou degradê, tá? Assim, ó, eu tenho um monte de nuances. Então o pessoal que é 880 às vezes apanha comigo. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem um meio termo nessa coisa. Quando eu venho citar aqui uma situação igual você está, não acha que eu estou detonando as pessoas, não. Eu já cantei, já me levou a algum lugar, mas chega uma hora que não ajudou. Vou entrar no prático. Sabe qual é o prático? Quem aqui já cantou assim? Dê um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas depressa levanta e começa a cantar. Olha a vida desse crente. Ele era um cara feliz, mas vivia caindo. Aí vivia levantando. Tá legal, esse hino me ajudou, talvez ajudou você na questão de felicidade, de entender que o cair do homem é levantar de Deus. Mas pelo amor de Deus, esse hino te levou, sabe para qual hino? Como um barquinho a vagar, sou eu no mar, sempre a vagar. O cara tá vagando na vida cristã, meu pai. Vai vagar assim lá longe, lá na China. Agora que é mesmo na China. Não é? Deus abençoe. O cara entendeu que ele era um barquinho, que Jesus estava no barquinho. Bom, legal. Agora, pelo amor de Deus. Isso aí, gente, tem quase aquele outro cantor que faz. Entendeu? Como uma onda no mar. Sabe? O cara é como uma onda e o outro é um barquinho a vagar. Jesus de Nazaré. Sai dessa situação. Acabou, sobe o nível. Sobe o nível. A gente cantava umas coisas melhor também. A gente cantava umas coisas poderosas que resolviam esses problemas. Eu acho que essas duas coisas junto não deixavam a gente ir pro inferno. Que era o quê? Cristo é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Uau! Não tem mais o que falar. Isso aí tirava o barquinho a vagar, tirava tudo e o cara chegava no trono. Só que hoje é um tempo de quê? Você não tem mais tempo de ser um barquinho a vagar, tropeça aqui, cai acolá, logo levanta e começa a cantar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É hora de espada desembainhada, de precisão. É hora de reconstrução de muros. É hora de abrir o coração, você que já é temente. Encontrar a resposta certa, entender como você tem que funcionar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Paulo encontrou Lídia. E quando Lídia abre o coração para responder, são as tuas respostas que trazem a manifestação do reino de Deus. E aí você vê, quer avaliar o tanto da manifestação do reino de Deus na sua vida, através da sua vida, seja por lutas, por vitórias, por conquista, mas Jesus contigo? Pega isso e compara com as tuas respostas. São as tuas respostas que determinam decomianaias, recontei, shomrei, kendorai, recatam. Estou recolhendo as vossas palavras, ditas como escapadas pela boca, para trazer transformação, porque elas não passam pelo filtro da sua mente, são sinceras e de coração. Oh, uau!
Eu falo para despertar os que dormem dentro da minha casa. Nemanaikai. Nunca mais durmam o sono da negligência, diz o Senhor. Um abraço, pastor apóstolo Ricardo Ribeiro, Deus abençoe. E todos os pastores e líderes que estão aqui comigo, bênção de Deus, viu? Nós tínhamos marcado uma live, né, apóstolo? E depois não deu, mas a nossa live vai sair, tá bom? Olha só, ele vai para casa de Lídia e da sua família, tá? E ela e os membros da sua casa foram imersos, batizados. Atos dos Apóstolos tem 9 casos de batismos, todos associados à urgência. Irmão, fé e arrependimento, batizar. O batismo é capacitador para quem tem fé e arrependimento. Ah, mas não estou pronto, não vai estar nunca. É o batismo que te prepara. Se você não tem arrependimento nem fé, não batiza. Agora, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar, e você se arrepende dos seus pecados, reconhece, arrepende e está disposto a abandonar, mergulha. Chama um ministro, chama um discípulo do Senhor Jesus e fala, me batiza. Ah, mas não está podendo. Me chama, eu faço um Zoom com você e eu te batizo virtualmente. Em nome de Jesus, porque o batismo vai ser real, viu? Nós estamos aqui em Atos 16, verso de número 16 agora. Certo dia, enquanto íamos ao local, encontramos uma escrava, né, aquele local onde o pessoal trabalhava ali, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Paulo ficou por ali. Ministrando, encontrou um abrigo na casa de Lídia, ok? Tá ali. E eles encontram uma mulher que predizia o futuro. E essa moça seguia a Paulo e a nós, no caso, Lucas que está escrevendo, o pessoal que estava com ele, gritando, estes homens são servos do Deus Raelion. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. E ela o fazia todos os dias até que Paulo, muito incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o Espírito saiu dela naquele mesmo instante. Acorda aqui, igreja, tem crente que não quer a resposta de Deus. Tem crente que não quer o direcionamento de Deus. Ele quer apenas o contato com o sobrenatural, seja ele da onde for. Cuidado! Cuidado! Uma vez, logo no começo da minha vida ministerial, eu precisava de um direcionamento de Deus com respeito à minha vida. Eu precisava saber se eu ia mudar de cidade. Por quê? Porque a minha circunstância na cidade onde eu estava morando tinha fechado a porta e eu tinha que decidir se eu ia enfrentar ali ou se eu ia seguir para outro lugar. Então, o que eu fiz? Eu botei no meu coração de jejuar e pedir uma resposta para Deus, mas eu caí na bobagem de falar isso com as pessoas em alto e bom som. Queridos, o diabo não lê pensamentos. Ele pode lançar pensamentos, mas ele não lê. Por isso, quando você for fazer algo com Deus, você não sai falando. Entra no teu secreto, tá? No teu armazém secreto, na tua despensa secreta, e fala com Deus. Por quê? Porque o inimigo trabalha em cima de palavra. É princípio do mundo espiritual. Deus criou todas as coisas através da palavra, do verbo. O diabo, como foi criado por Deus, ele sabe desse princípio, ele sabe do poder, da autoridade que há nas nossas palavras. Então ele fica esperando você falar, quando você murmura, quando você fala mal, quando você fofoca e quando você conta profecia como bênção. Profecia, igual eu disse ontem, está lá, uma condicional. Filho, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo.
né? E aí você vai receber uma promessa de Deus, sabe quanta gente? Sabe o que Deus me prometeu? Não conta não. Você tinha que dizer para as pessoas, sabe o que eu preciso criar na minha vida? Vergonha na cara e atitude para fazer tal coisa. Que quando você fizer tal coisa, aí Deus cumpre a promessa dele. Por quê? Já viu uma coisa? Muitas vezes, a maioria das vezes, quando você promete, a coisa fica difícil. Quer ver? Quando você fala assim, ó, eu vou ofertar no ministério ali do apóstolo Ricardo, da pastora Cida, do pastor que está aqui com a gente, lá do ministério do irmão. Quando você fala, né? Quando você fala, gente, a coisa já está trabalhando para você não fazer. Deus põe no seu coração, faz. Porque quando Deus pôs no seu coração, o céu se moveu. Quando Daniel pôs no coração de buscar a Deus durante 21 dias, Deus enviou Gabriel do céu para trazer a resposta. E sabe o que aconteceu? O inimigo, o principado da Pérsia, se colocou em oposição para que a resposta não chegasse, porque viu a movimentação de Daniel. Imagina quando você fala, o inferno se levanta contra você. Não estou falando isso para você ficar com medo, meu Deus, não, é para acordar você, para você entender algumas coisas. Eu não estou aqui pregando superstição gospel, nem, sabe? Não, eu estou falando de princípios espirituais para cristãos maduros ou que desejam a maturidade cristã. Então, quando Deus botar algo no seu coração, não demora, faz. Porque não dá tempo, entendeu? Do inimigo se lançar. Aí tem crente que quer só relacionamento com o sobrenatural, não importa de onde ele venha. Aí é a hora que o diabo aparece. Quando eu falei isso e comecei a orar e jejuar, no terceiro dia, sabe o que aconteceu? O diabo apareceu para mim, me falando o nome de cidade. Só que, graças a Deus e ao dom de discernimento de espírito, eu percebi quem falava comigo e repreendi. Gente, cuidado. Peça a Deus o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento serve não somente para você saber que tipo de inimigo ou de ataque vem contra a sua vida, mas vem também para você discernir verdades ou mentiras, até a respeito das pessoas. Com discernimento do espírito, você discerne corações. Tem gente que chega para você com uma conversa boa demais, aí o Espírito Santo fala assim, não é tão bom assim não. Isso é discernimento do espírito. Agora, também não vai para o outro exagero achando que é Deus. Tem gente que é desconfiado, não confia em ninguém, tem trauma de infância, e aí não confia em ninguém. Aí depois acha que tudo é Deus falando. Não, pelo amor de Deus. Sabe? Paulo ficou incomodado. É interessante porque Paulo não reage no primeiro momento que essa mulher começa a declarar. E olha que interessante. Essa mulher estava aqui manifestando algo de maneira sobrenatural. Ela seguia Paulo e a comitivazinha de Paulo, né? E dizia assim, ó, estes são servos do Deus Todo-Poderoso e eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Gente, esse demônio estava trazendo uma clareza, aparente clareza para as pessoas, mostrando o que parecia ser algo, sabe, olha. Só que aquilo incomodou Paulo. Porque Paulo não estava disposto a se movimentar apenas pelo contato com o sobrenatural. Por que você quer o contato com o sobrenatural? Deus é sobrenatural, ele se manifesta sobrenaturalmente. Sim. O evangelho é o poder sobrenatural de Deus para aquele que crê. O Deus que fala de maneira cotidiana, ordinária, ele também fala de maneira extraordinária.
E muitas vezes essa maneira extraordinária, ela acontece bem menos vezes do que a maneira cotidiana de Deus falar com a gente, através dos relacionamentos. Agora, tem pessoas que não se perguntam por que elas estão buscando o contato com o sobrenatural, porque tem pessoas que querem esse contato para depois ficar batendo no peito, se orgulhando, dizendo eu vi, eu deixei de ver, eu isso, eu aquilo. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinca. Deus é o Deus que te convida a clamar a Ele, que Ele quer se revelar a você. Amém? Ontem eu falei como Paulo se converteu e imediatamente foi imerso em uma vida sobrenatural, de revelação, direcionamento e etc. Agora, o caminho que você tem para viver essa vida não é o sobrenatural pelo sobrenatural. Ele é uma manifestação. Olha que interessante, o sobrenatural de Deus se manifesta de maneira natural para os filhos de Deus, que andam segundo a vontade de Deus. Leem a palavra, mantenham uma vida de oração. Não tem como você não sentir, ver, viver, escutar a Deus, seja audivelmente, seja com impressões claras no teu espírito. E muitas vezes Deus, em determinados assuntos, vai ser claro com você, em outros ele vai trazer leves impressões, em outros ele vai dizer para você, você precisa conversar com pessoas, se relacionar com pessoas para entender como isso funciona. Ninguém tem o mapa completo. Hoje, eu estava aqui conversando com o Patrício, nosso amigo, mandei alguma coisa para ele, falei, amigo, fala tudo. O Patrício me ligou e falou, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui não deu para entender, isso aqui desse jeito, isso aqui tu melhora, isso aqui faz assim. Aí eu tô ouvindo ele, e aí? Eu falei, tô recebendo. É assim, você precisa escolher, eleger a voz de pessoas que vão dizer, cara, isso aqui tá muito bom, abre os seus olhos, perceba isso. Porque também tem um outro lado. Às vezes Deus dá um tesouro pra gente, a gente não sabe lidar com aquele tesouro, e alguém fala, meu Deus, isso é diamante. É ouro puro. E você não está percebendo. E por outro lado, tem coisas que você precisa de alguém para te dizer, olha, vem aqui. E no mais importante, a gente precisa caminhar junto com pessoas que vão na mesma direção. Fazer parte da comunidade, daqueles que estão buscando o propósito que Deus colocou no coração. Por quê? Porque aí você vai ganhar direcionamento, velocidade, suporte, troca. É isso que Deus está fazendo neste exato momento. Agora, quem está querendo revelação por revelação corre o risco de ser enganado pelo inimigo. Quando eu estava lá no começo da vida ministerial pedindo direcionamento, falei, abri o bocão, daqui a pouco quem aparece para mim? O inimigo. E começa a falar. Só que o inimigo, quando fala, os filhos de Deus ficam incomodados. Sabe, é nesse momento que Paulo, a Bíblia fala que depois de algum tempinho, talvez alguns dias aqui, Paulo ficou incomodado. Eu imagino Paulo indo orar e falar, Deus, esse negócio está esquisito. Gente, eu já tive em ministério durante algum tempo que eu vi um negócio esquisito e eu periodicamente orando, até que se manifestou. Então, tem coisa, gente, que tá ali encruada, enrustida. E que tem gente que não vai nunca nem perceber. Sabe por quê? Porque tá igual... Tô brincando agora, tá? O hino do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O cara tá nem aí, tá vivendo uma vida cristã inconsciente. E automaticamente... inconsequente. Sabe,
Paulo ficou incomodado, ele foi orar e chegou num determinado momento, sabe o que ele fez? Muito incomodado, olha volta-se para aquele espírito imundo e diz: no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o espírito saiu do mesmo instante. Sabe por quê? Era um espírito de adivinhação. Gente, Deus tem os seus profetas, amém? Deus tem o seu profeta. Agora faça amizade com o profeta ao ponto de duas coisas acontecerem. Primeiro, do dia que esse profeta não tiver palavra para a tua vida, ele dizer assim, ó, não tenho palavra para a sua vida. E você fala, amém, isso aí é uma mulher de Deus. Por quê? Não está afim de massagear o próprio ego, sempre tendo que falar alguma coisa para alguém. Se Deus não me deu palavra para você, eu não vou entregar. Agora, se Deus me der, aí é o segundo ponto. Eu posso saber da sua vida, faça amizade com o profeta, ao ponto de que, mesmo ele sabendo da sua vida, ele te entrega uma palavra profética e te diz, Deus vai fazer, porque é ele falando. E você, mesmo sabendo que ele sabia da sua vida, você fala, é verdade, porque eu conheço o caminhar desse homem, dessa mulher. Amém? Paulo não aceitou o espírito de adivinhação. Tem gente que encontra pseudos profetas, que são pessoas que até um dia ou receberam o dom do espírito, mas como o dom é irrevogável, essas pessoas continuam operando desconectadas de Deus, descompromissadas de Deus. Aí eles barram na sua espiritualidade e simplesmente fala algo que está ali no teu espírito, na tua esfera espiritual. E como eles barram em algo verdadeiro, uau, aquilo te desperta, você fala, ah, é Deus. Só que o que vem depois, nem sempre é. Por isso, você pode testificar do que Deus está falando. Primeiro, Deus, na maior parte do tempo, vai falar contigo algo que ele imprimiu no seu coração. Ele vai usar a palavra e vai usar a profecia para confirmar aquilo que está no seu coração. Às vezes que isso não acontece é quando é uma exortação de um caminho errado que você não se deu conta. Porque muitos caminhos o Espírito Santo já está te incomodando. Dizendo, ei, e aí vem a exortação, encontra a impressão do Espírito, tá? E aí vai. É lógico que profetas sabem o que está no seu coração, porque Deus traz, amém? Só que aí você tem que analisar a palavra, não o profeta. Não vai julgar a vida do profeta, você vai julgar a palavra. Então, pega a palavra, pega o todo e analisa. A Bíblia te dá essa orientação, essa ordenança, para você não julgar o profeta, julgar a palavra. Guarda no teu coração, analisa, julga. No bom sentido, de peso mesmo. O Senhor me falou isso, como que é isso e tal. Se você profetiza pelo Espírito, submeta a sua profecia a outros profetas, dizendo, Deus me falou assim, o que vocês acham? Tem muita gente que quer só o contato com o sobrenatural. Mas a vitória só vem para aqueles que não aceitam qualquer coisa. Eles querem somente o que vem de Deus. Deus te deu inteligência espiritual. Deus te deu discernimento. Usa. Sabe, aqui gerou uma situação. Entretanto, quando os donos da escrava perceberam que sua esperança de lucro tinha se acabado, que eles ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação que estava nela. Agarraram Paulo e Silas aqui era jovem, adolescente, e o arrastaram para a praça do mercado diante das autoridades. Levando-os aos juízes, disseram, estes homens estão causando muitos problemas em nossa cidade, porque são judeus. Eles estão propagando costumes contrários à nossa lei, coisas inaceitáveis e impraticáveis para nós romanos. Olha aí, os homens usando de leis, de normas para impedir a expansão do reino.
A multidão ajuntou-se no ataque contra eles, e os juízes rasgaram-lhes as roupas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de serem severamente castigados, eles os lançaram na prisão, incumbindo o carcereiro de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido esta ordem, ele os lançou na cela interior e lhes prendeu os pés entre pedaços maciços de madeira. Olha que interessante, Paulo tinha dupla nacionalidade, tá? Ele era romano e ele era judeu, romano por nascimento, não como muitos que pagavam caro pela nacionalidade romana, e isso dava direitos. E Paulo podia ter dado o famoso carteiraço para não sofrer tortura nem prisão. E ainda, de alguma maneira, poupar Silas, talvez. Mas sabe o que ele fez? Ele guardou o passaportezinho dele, romano. Escondeu no bolso, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque ele entendia que, de alguma maneira, aqueles sofrimentos iam glorificar o nome do Senhor. Você tem que saber que hora agir, que hora não agir. Muita gente é ofendido no pessoal e fica clamando a intervenção divina. Quando a Bíblia te fala que quando nós somos perseguidos no espírito, a gente tem que se alegrar. Sabe? Sabe quando alguém fala qualquer coisa pra você, furou a fila aí, rapaz, não faz isso. Você fala, sabe quem eu sou? Paulo não fez nada disso. Paulo ficou de boa ali, guardou um negocinho, entendeu? Guardou o passaporte, foi para a prisão, foi açoitado, foi preso, mãos e pés no tronco de madeira maciça. E o verso de número 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu imagino, sabe? Se a Ístila tivesse composto já naquela época, eles estavam cantando, é um terremoto vai acontecer aqui. E os outros presos escutavam com atenção. Gente, em prisão, em tortura, eles estavam adorando. É no meio das limitações da sua vida que você tem a oportunidade de adorar a Deus. E aqueles que estão presos em situações semelhantes, Tekom Yahash Dekam, poderão receber alívio mediante a tua exaltação ao meu nome, diz o Senhor. O pessoal estava ouvindo, gente, com atenção. Se ele estivesse reclamando, rapidamente apareceu alguém para dizer assim, cala a boca, fica quieto aí. De repente houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, quando viu que as portas estavam abertas, desembainhou a espada para se matar e presumiu que os presos tinham escapado. Gente, a maior prova de conversão durante esse período de louvor aqui de Paulo e Silas é que quando as celas se abriram, os presos não fugiram. Os corações tinham se convertido. Convencimento de pecado. Gente, qual preso que não está louco para sair? Eles ficaram. E o carcereiro notou que as portas estavam abertas e viu e pensou, vou me matar, acabou. Eu vou ser responsável disso, não vai ter saída. Então, Paulo gritou, não se machuque, estamos todos aqui. Verso 29, o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então os levou para fora e perguntou, homens, que preciso para ser salvo? A verdade é essa, gente. Esse é o evangelho transformador. Que em meio à nossa dor, nós adoramos ao Senhor.
e as cadeias se rompem, as estruturas são abaladas, ao ponto de que até aqueles que estão ali como nossos algozes, venham mover, pedem luz. Jesus é a luz, eles pedem, eles entram, eles se lançam na luz e expressam a maior necessidade do ser humano, salvação. E dizem o que eu preciso fazer. Gente, esse capítulo está falando da precisão do como. E Paulo diz assim, creia, confie. Verso de número 31. Confie no Senhor Yeshua e será salvo, você e os de sua casa. E em seguida anunciaram-lhe e a todos de sua casa a mensagem a respeito do Senhor. Gente, ele saiu dali no meio da madrugada e o carcereiro chamou a família para que Paulo pregasse para a família dele. Olha o mover. Você está falando de Deus para a sua família? Reúne a sua família. Lídia chamou a sua família, recebeu Paulo. Reúne a sua família. Reúne a sua família para ver lives como essa. Para o povo na sua casa, no Brasil, 10 horas da manhã, se você acordou tarde, vai tomar café da manhã, reúne esse povo. Conecta o computador na televisão, sei lá, conecta pela televisão, bota todo mundo sentado. E olha o que aconteceu mais na madrugada. Verso 33. A seguir, mesmo aquela hora avançada da noite, o carcereiro lavou os ferimentos deles e, sem demora, ele e todos os seus foram batizados. Aleluia. Por que não esperaram para outro dia? Por que não esperaram para o mês seguinte? Por que não esperaram, sabe, estarem preparados? Existia fé, existia arrependimento, estavam prontos. Então, o carcereiro, na manhã seguinte, verso 34, depois disso, os levou para sua casa e serviu-lhes comida, e todos os seus festejaram o fato de confiarem a Deus. Aleluia. Na manhã seguinte, os juízes enviaram soldados ao carcereiro com a ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo, os juízes enviaram a ordem para que vocês dois sejam soltos, portanto saiam e sigam seu caminho em paz. Entretanto, Paulo disse aos soldados, aí é a hora da virada. Olha, saiba a hora da virada, tá bom? Tem hora que você fica quietinho, guarda o passaporte, fica escondidinho, mas tem a hora da virada. A hora da virada é agora. Uou! Olha aqui. O carcereiro falou isso, verso 37. Entretanto, Paulo disse, depois de nos açoitarem em público, sem termos sido condenados por nenhum crime, Paulo está citando o quê? O processo legal de como as coisas deveriam acontecer e não aconteceram. Corrupção. Está denunciando. Eles nos lançaram na prisão apesar de sermos cidadãos romanos. Eita, agora vai pegar. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Aí, Paulo usou da autoridade que tinha. Os soldados relataram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados ao ouvir que Paulo e Silas também guardou o passaportezinho dele, cidadãos romanos. 39, eles pediram desculpas a eles e, conduzindo-os para fora da prisão, requisitaram que deixassem a cidade. Eita! Ao saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, de onde partiram depois de encontrar os irmãos e os
encorajá-los. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado por essa palavra revelada. Obrigado por esse caminho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Aleluia. Queridos, estamos chegando no fim do Café com AP e eu quero te dar alguns avisos. Primeiro, se você não faz parte do nosso Telegram, entra lá, hashtag Café com AP, tudo junto. No Telegram, a gente tem um conceito de família, comunidade Café com AP. Ali a gente fala de assuntos relacionados a outras coisas do nosso ministério. Então, tá vindo aí uma campanha de oração com a pastora Gláucia, ela vai avisar lá no Telegram. Tá vindo aí dia 15, dia 17, dia 19, algo especial para você que quer saber como transformar as suas limitações numa plataforma para o agir sobrenatural de Deus. Eu vou te ajudar nisso. Mas para isso, vem para o grupo do Telegram. É ali que a gente está fomentando os assuntos. Tá? Então, hashtag Café com AP, tudo junto. Amém? Quando você entrar no grupo do Telegram, já se apresenta, diz como é que você me conheceu, como é que você conheceu o Café com AP, da onde que você é, certo? Maravilha. Mais um aviso. Você que deseja semear na nossa vida ministerial, eu quero agradecer a generosidade daqueles que têm semeado, daqueles que têm investido independente do valor na nossa vida. Tem sido muito bom. Seja através de dízimos, ofertas ou de fazer um dos nossos cursos, que você também está investindo na nossa vida ministerial e permitindo que trabalhos como esse continuem, né? Isso é uma bênção. Então, se você deseja também ser um mantenedor, seja como oferta, seja como for, eu te convido aí. Amém? Vou passar aqui de volta. Aqui, ó, aqueles que pediram os dados. Então aí os dados para vocês. Amém? Tá fixado aí. Então, semeia, Deus te abençoe por isso. Eu sou muito grato pelas sementes que têm chegado em nossa vida, em nome de Jesus. Última coisa para você. Eu vou salvar essa live, você curte, se Deus te abençoou, falou contigo, curte. Segundo, comenta, testemunha. Deus falou isso comigo nessa live de hoje. Fui impactado por tal área, tal ponto que você falou. Comenta, é importante. Porque só curtir e não comentar, tá bom. Mas curtir e comentar fica melhor ainda. E aí, quando você compartilha para alguém que você conhece, você está testemunhando. Certo? Então, quando você testemunha, as pessoas que não me conhecem, conhecem você. Vê o seu testemunho do que Deus falou contigo e a pessoa é edificada. Amém? Então, nosso Telegram está aqui, hashtag Café com AP, tá bom? Nossos dados estão aqui. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vou salvar a live. Daqui um minutinho você vai lá, curte, comenta e compartilha. E a gente se vê no grupo do Telegram. Grande beijo. Até segunda-feira. Amanhã é sábado, não tem café. Nem domingo, tá bom? Até segunda, se Deus quiser. Grande beijo.